Não pode? Direito autoral, né? Tá, tudo bem. Olá pessoas! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Meu nome é Mário Costa, sou farmacêutico clínico e acupunturista. E como eu falei nos últimos vídeos, a ideia desse canal é a gente conversar um pouco mais sobre a área da saúde, de modo geral. Obviamente eu vou puxar a sardinha para a farmácia e para a acupuntura, mas para trazer informações para vocês de modo geral sobre tudo isso. E é isso que eu quero fazer hoje aqui com vocês. Toda última sexta-feira eu vou estar lançando esse novo quadro, vou estar fazendo esse novo quadro, onde a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as últimas notícias da saúde, o que aconteceu na saúde durante esse último mês. Vou tentar trazer para um pouco mais perto da nossa realidade, coisas que impactam mais um pouco perto da gente. Vamos lá? E vamos começar com o fato de que esse quadro ainda não tem um nome. Então, se você tem uma sugestão de nome para esse novo quadro de notícias que eu vou lançar aqui, deixa aqui nos comentários para me ajudar, tá bom? Se você tem assistido televisão nos últimos tempos, você sabe que uma das questões que mais tem aparecido quando a gente fala de saúde é a epidemia de dengue. A dengue é uma doença que alguns sintomas eles são bem parecidos com o de uma gripe forte. Uma dor de cabeça, febre alta, dor no corpo, cansaço. Só que ela tem alguns outros sintomas que a gente precisa ficar de olho. Pode causar uma diarreia e vômitos intensos que podem durar alguns dias e levar o paciente até um quadro de desidratação. Em alguns casos mais graves, isso pode levar até a morte do paciente. Na cidade de São Paulo, a coisa está tão caótica que dos 96 bairros da cidade, só 2 não estão com epidemia de dengue. E uma das coisas que prejudica muito tudo isso é a automedicação. Tomar remédio por conta própria. O que acontece é que muitos desses medicamentos, eles podem mascarar uma versão mais grave da doença ou até trazer alguns sintomas mais complicados. Além do que, não tem remédio para matar o vírus no nosso corpo. Todos os remédios, eles só vão cuidar dos sintomas enquanto deixa o próprio corpo lidar com a doença. Então, se você está com suspeita da doença, a melhor coisa a se fazer é ir ao médico para você fazer os exames e ter um diagnóstico. E se você estiver com dengue, as melhores opções é repouso, alimentação, hidratação e controle da febre. E nesse último, pelo amor de Deus, não vai me usar ibuprofeno que vai atrapalhar a situação inteira. Uma outra notícia que tem impacto no nosso dia a dia é que a Vigilância Sanitária ela abriu uma consulta pública sobre a venda de vape, o cigarro eletrônico. E nessa consulta pública, a maioria dos profissionais da saúde foram contra a venda dele. Após isso, a Vigilância Sanitária manteve o seu posicionamento de proibição. No Brasil, muitas pessoas insistem em falar que ela é 95% menos prejudicial do que o cigarro convencional. A questão é que a gente não tem base científica que sustente esses dados. Aliás, tem um artigo científico recente, de 2022, que traz algumas reflexões interessantes sobre o assunto. Um dos pontos que ela traz é que muitos jovens e adolescentes estão tendo acesso ao cigarro eletrônico. Outra questão que ela traz é que, apesar de em muitas substâncias tóxicas do cigarro convencional, quando vai para o cigarro eletrônico a dose é muito menor, em outras substâncias a dose está extrapolando os limites. Uma das conclusões que ela chega é que os estudos e os dados eles ainda são poucos e superficiais e não dá para a gente falar que o uso do cigarro eletrônico ele consegue ser saudável. Agora vamos falar um pouquinho sobre vacinação. Aqui, infelizmente, a gente começa com uma notícia triste. O programa de vacinação contra a gripe ele já começou há mais de um mês. Só que o Brasil só conseguiu atingir 22% da meta. Na verdade, não só a vacina da gripe. Depois da pandemia de Covid-19, a gente teve uma queda feia nos níveis de vacinação que não se recuperaram até agora. Esses movimentos crescentes anti-vacina fez com que muitos pais deixassem de vacinar os seus filhos contra doenças básicas como sarampo e HPV. Se você tem dúvidas sobre vacinação, procure um profissional da saúde para te orientar.
E vai no postinho de saúde, na UBS, para atualizar a sua carteira de vacinação. Mas a gente também tem uma notícia boa. Antes, a vacinação de HPV era em 2 doses. Agora, o Brasil adotou o esquema da OMS, Organização Mundial da Saúde, em uma dose só, para meninos e meninas de 9 a 14 anos. Para quem não sabe, o HPV é um vírus associado a mais de 70% dos casos de câncer de colo de útero, além de vários outros cânceres em toda a região genital. Por isso que é tão importante a vacinação contra ele. E para terminar esse quadro, que ainda não tem nome, mas vocês vão sugerir, vem uma notícia para vocês que se preocupam com a alimentação. Em outubro do ano passado, começou a valer uma nova norma para indústrias do setor alimentício, exigindo que eles colocassem na embalagem quando o alimento tivesse alto teor de açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. Até outubro de 2024, as indústrias podem vender o estoque que eles tinham de antes da norma, mas todos os alimentos que saírem agora, eles têm que sair com esses símbolozinhos aqui, caso eles tenham alto teor dessas substâncias. Ai, Mário, mas para que a gente precisa disso? A gente precisa para informar os alimentos que não são tão saudáveis. Mais de 60% da população adulta brasileira está com sobrepeso. Isso sem falar de pacientes com hipertensão, diabetes, colesterol. E é importantíssimo ter esses símbolos aqui nos alimentos para eles saberem o que eles podem ou não consumir sem descompensar a doença deles. Bom, essas foram algumas das notícias desse mês. Como eu disse, eu tentei buscar notícias que fossem mais relevantes para o nosso dia a dia. Mês que vem eu volto com esse quadro. Espero que eu já tenha um nome decente para ele. Então me ajuda aqui nos comentários. Beijos e até a semana que vem.